Muito boa noite, Nação Guerreira. Estamos aqui com o técnico Léo Mendes para a coletiva de imprensa após a partida contra o São Paulo, válida pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, jogo de ida. Vamos à primeira pergunta. Boa tarde, Léo. Diego Costa dos Campeões da Bola. Um jogo difícil, como você já havia falado. Eu queria que você analisasse a partida e se a contusão da Cate modificou muito o que você pensava para essa partida. Boa noite, Diego. Bastante. Nós viemos com uma proposta de jogo. Acho que os primeiros 20 minutos ali nós conseguimos encaixar bem. O São Paulo não chegou no nosso campo de defesa. Criamos, acho que 2 chances. Teve uma terceira que a Vendito quase finalizou ali também. Então estava um jogo bem próximo daquilo que a gente queria, mais no campo de ataque. Depois veio a lesão da Catilson. Nós tivemos que fazer uma substituição. Nós não tínhamos uma lateral de ofício no banco, nós puxamos a Raquel, tentamos a Nicole, demorou um pouco para encaixar, achamos que não ficou legal, mudamos de novo, tiramos a Milena do ataque, que era um atacante que dentro do nosso jogo tem uma característica importante para que a gente quer para o jogo de construção nosso. Puxamos ela para a lateral, voltamos com a Nicole para o meio, adiantamos a Raquel, então foi muito improviso, considerando que ainda é meu terceiro jogo na frente da equipe e ainda a gente está tentando consolidar algo e de repente fugir um pouco da característica. Por outro lado, no segundo tempo eu gostei muito da atitude, do espírito, principalmente do espírito de sacrifício que elas tiveram no jogo, algumas atletas tendo que ser improvisadas ali, algumas que faziam, a Raquel que também fazia um tempo que não jogava, não estava pronta para jogar tanto tempo e foi submetido e correspondeu bem. Então, assim, acho que pelo contexto do jogo, pelas dificuldades que a gente enfrentou ali dentro da partida, deixar o jogo da volta vivo também foi importante para nós, termos uma semana aí e tentar trabalhar bem, chegar lá e tentar surpreender o São Paulo dentro do Morumbi. Boa noite, Léo. Sônia Souza, do Elas com a Bola na Record News. O jogo foi em casa, difícil, como você disse, e antes do jogo de volta ainda tem a partida contra o Corinthians pelo Paulistão. Como lidar com o desgaste das atletas? Você pensa numa equipe alternativa? Boa noite, Sônia. Nós vamos construir, saindo daqui nós vamos conversar com a comissão técnica, escutar todos os departamentos, para entender caso a caso de cada atleta, para a gente ser bem inteligente nas nossas tomadas de decisões e não comprometer esse jogo da volta contra o São Paulo. Além de ser o Corinthians, nós temos uma viagem de ida e volta, enquanto isso o São Paulo joga em casa contra o Realidade Jovem. Teoricamente é um jogo um pouco mais tranquilo para eles e não tem o desgaste da viagem. Então nós vamos ter que pensar bem, ouvir todos os departamentos, entender caso a caso de cada atleta para a gente tomar as melhores decisões possíveis pensando no jogo da volta. Léo, boa noite. Caio Oliveira do Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco mais sobre o jogo da volta, sábado que vem. Que tipo de jogo você espera encontrar lá no Morumbi e que atitude você espera da Ferroviária? Eu sei que ainda tem um jogo antes contra o Corinthians, tem uma semana inteira pela frente para estudar o São Paulo um pouco mais, mas que postura que você espera da Ferroviária lá no Morumbi? Boa noite, Caio. Assim, eu não posso abrir todo o jogo, né? Acho que o jogo mostrou algumas coisas que a gente pode executar bem lá, e aí nós vamos ter, acho que na quinta e sexta, para fazer esse ajuste, e eu acredito que as questões estratégicas, elas podem fazer muita diferença num jogo de mata, principalmente nesse jogo da volta, e eu conhecendo um pouco mais o elenco, entendendo um pouco mais da característica do jogo do São Paulo, que foi muito dentro daquilo que eu já imaginava. Eu acredito que nós possamos estudar bem a equipe deles e surpreendê-los lá dentro do Morumbi, mas também não vou conseguir abrir tudo agora. Léo, e na nossa entrevista no programa Balanço Geral, você disse que o primeiro jogo diz muito do que vai ser a volta, e nós vimos um vestiário da Ferroviária bem confiante e bem firme. É isso mesmo? Esse vestiário da Ferroviária firme, alegre, mesmo com o empate, saiu satisfeito? Assim, nós gostaríamos de levar para São Paulo uma vantagem, mas as circunstâncias do jogo que fez com que nós tivemos que fazer uma troca no primeiro tempo, depois você só tem mais 2 paradas para fazer, e aí a Catiele cansou, nós tivemos que trocar logo no começo do segundo tempo, e aí você só tem mais uma parada para trocar jogadoras, e então isso dificultou também algumas decisões nossas que nós gostaríamos de ter feito durante o jogo.
Mas eu acredito que pelo segundo tempo, pela entrega, por esse espírito de sacrifício que elas tiveram, acho que deram um ânimo muito grande nelas e de perceber que o jogo de volta está em aberto e mesmo jogando fora de casa nós temos condições de ir lá e buscar essa classificação. E nos últimos anos o São Paulo tinha preferido jogar em Santo André, que é um gramado sintético, e agora ele leva para o Morumbis. Qual é a diferença? E um campo maior, acredito que a torcida do São Paulo não vai lotar o Morumbis, mas a importância de você jogar no estádio com um gramado muito bom. Sim, primeiro que valoriza o evento, né? O futebol feminino está numa crescente. A Ferroviária até então, posso estar falando besteira, mas acho que era a única equipe que jogava no Brasileiro num estádio. A maioria das suas equipes não manda no estádio principal, né, do clube, então isso também faz valer ainda mais o evento, valoriza a modalidade, valoriza o jogo de ser num estádio. Eu conheço ali o Morumbis, eu acho que é um campo para ser jogado um bom futebol. A questão da torcida, acredito que vai ter dificuldade para encher, mas elas estão jogando em casa e nós vamos ter que ser bem estratégicos, pensar bem e deixar elas bem tranquilas, sem uma pressão muito grande, porque eu acredito que nós temos totais condições de ir lá e vencer dentro do Morumbis. Léo, agora a pergunta do João Hudson, do Tic Tac Esportes. Olá, Léo. A Ferroviária sofreu com a saída de atletas por problemas físicos e com desperdício de chances na partida, especialmente na segunda etapa. Como rever isso em meio a uma fase tão aguda do brasileiro como o mata-mata? Assim, eu gosto muito de conversar com as atletas, de reforçar o que elas fizeram de bom na partida. Eu acho que pelo que elas entregaram, pela circunstância de jogo, nós acabamos indo muito mais, tendo que se ajustar dentro da partida e mais no ímpeto ali de tentar vencer dentro de casa, mesmo com os desafios que nós tivemos durante a partida. Então, assim, eu valorizo muito o que elas fizeram. Acho que a gente teve o número de finalizações, eu vi, foi aproximadamente igual, próximo o número de uma da outra, só que nós conseguimos chegar mais dentro da área, finalizar mais dentro da área. Então, isso possibilita a gente ter mais chances claras de gol. Eu acho que é reforçar o que elas fizeram de bom. Eu acredito que dá confiança. Isso é fundamental dentro do futebol. A atleta confiante, ela normalmente responde muito melhor. A pergunta da Laura Tessi, do Tic Tac Esportes, já foi respondida. Vou passar para a pergunta do Gabriel Dias, também do Tic Tac Esportes. Léo, a Ferroviária encontrou algumas dificuldades para criar e concluir as jogadas de maneira objetiva. Você acredita que o pouco tempo de trabalho influenciou no desempenho de hoje? Assim, como eu falei anteriormente, né, acho que as mudanças que nós tínhamos a Milena, que é uma menina que tem uma característica importante para o nosso jogo, na função de atacante, e ela teve que vir para a lateral com a saída da Catiúcia, e isso também acabou atrapalhando um pouco. A Vendito é uma atacante com uma característica mais de pivô, nem tanto de atacar espaço, a Catielen também, então isso mudou um pouco a característica nossa do jogo, e em alguns momentos, principalmente na primeira metade, né, na segunda metade do primeiro tempo, nos deu uma certa dificuldade de chegar e machucar um pouco mais o São Paulo. Pergunta agora do Edson de Lima, da Vitrine do Futebol Feminino. Professor Leonardo, a equipe tem um problema crônico de falta de poder ofensivo, mesmo com a consistência defensiva. Qual a sua avaliação do poderio ofensivo da equipe e quais são as opções que estão sendo trabalhadas desde a sua chegada ao comando das Guerreiras Grenais? Eu acho que é isso, né? O jogo também teve um problema maior para nós, né? Sendo repetitivo aqui na resposta. Mas o fato da mudança que nós fizemos, nós perdemos uma jogadora importante de ataque, nós temos algumas atletas que estão se recuperando, não tinham condições de jogo, então o que nós tínhamos estava ali disponível, nós tentamos de várias maneiras chegar mais ao campo de ataque, acho que a gente até chegou, principalmente no segundo tempo, com pouca efetividade, mas acho que se a gente melhorar um pouquinho, começar o jogo mais desenhado e dentro do jogo, né, não tiver tantos imprevistos, eu acredito que nós possamos criar mais chances de gol e fazer gol lá no Morumbis. Pergunta do Caio Sampaio, do Voz do Esporte, também já foi respondida. Eu vou pular para a segunda pergunta da Amanda Viana, do Planeta do Futebol Feminino e Sportnet. Como você vem enxergando o processo de evolução da Ferroviária nesses seus primeiros jogos comandando o time? Poxa, assim, são 3 jogos, um mês aí, quase nem 40 dias ainda, né, de comando.
Eu vejo um grupo muito equilibrado, penso dentro daquilo que eu acredito para o jogo de futebol. Meninas intelectualmente muito inteligentes para entender rapidamente aquilo que a gente quer. Então eu vejo que a equipe a cada jogo ela consegue desenvolver um pouco mais. Hoje, por ter fugido da nossa característica e elas mesmo assim dentro do jogo conseguirem ter esse ímpeto, essa capacidade de se adaptar ao momento nosso, com o que nós tínhamos ali de atletas, eu também achei que foi muito legal da parte delas, e isso mostra que nós temos um grupo muito competitivo. Dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada, Nação Guerreira, que acompanhou até aqui. Muito obrigada a todos os setoristas e obrigada também a todos os nossos patrocinadores. Obrigada, Léo. Uma boa noite a todos.